Fala, desbravador da União Sul-Brasileira. Nós estamos aqui vivendo um ano muito especial, 2018. Falta um ano, um pouquinho e mais, tá? Um pouquinho menos. Está chegando a hora do nosso Campuri da Divisão Sul-Americana. Vai ser com grandes emoções. Esse ano é um ano de grandes conquistas, mas o nosso principal objetivo sempre no clube é esse aqui, ó. Que a meninada tenha contato com a Palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Tem um apelo aqui para que a gente ame a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma. E depois a Bíblia fala assim, ó, essas palavras que você tem no teu coração, ou seja, o amor que você tem a Deus, você vai ensinar aos teus filhos. E diz assim, vai inculcar a eles andando pelo caminho, assentando, deitando-se, atarás como sinal na tua mão. Ou seja, a Bíblia é insistente aqui para falar o seguinte, use todos os momentos e todos os formatos para falar do amor de Deus. Este é o objetivo do clube. E a gente está aqui com o pastor Erickson para falar de um assunto muito legal. Muito legal. Olha, nunca vai mudar o nosso objetivo, que é a Bíblia. A Bíblia vai ser sempre a mesma. Não vai mudar as doutrinas. O pôr do sol começa na sexta, o sábado é o dia do Senhor. Não vai ter desconto aí, uma igreja fazendo, olha, só esta semana desconto 7%. A palavra de Deus, ela não muda. Agora, a gente pode mudar a forma como a gente ensina os princípios eternos da palavra de Deus. Eu me lembro, pastor Erickson, que era menino no clube, eles falavam assim, saia na natureza aí, arruma alguma coisa para ilustrar o amor de Deus. Daí a gente ia lá, quebrava um galho, tinha formiga, trazia terra, né? Achava lá uma borboleta, até destruía, matava uns insetos lá, e aí trazia e falava no amor de Deus. Hoje, a gente não faz isso, mas você pode falar para o menino assim, pega o teu celular, vai lá, grave uma coisa na natureza e traga. Ou seja, não mudou nada, só mudou as plataformas que a gente tem. E a gente quer apresentar hoje algo muito especial, que é o novo estudo bíblico da União Sul-Brasileira. Pastor Erickson, nós teremos então duas classes bíblicas então agora dentro do clube, é isso mesmo? Duas classes, tudo bem pessoal? Duas classes porque nós trabalhamos juvenis e adolescentes. São duas idades ou duas faixas de idade bem distintas. Então, cada um desses vem contextualizado na linguagem própria para cada idade. Eu percebi, eu tenho filho que tem 12 anos, meus gêmeos têm 12 anos. Eles agora estão na fase assim, apaixonados por colecionar, curiosos e tudo mais. Eles querem saber detalhes do criacionismo. Então, esse estudo aqui, então, está nessa linha para essa faixa etária. Exato, ele tem até uma construção visual com história em quadrinhos, tem uma construção visual mais dedicada ao público juvenil e ambos os estudos eles trabalham o mesmo tema, mas tem uma linguagem diferente, né? Eles têm as mesmas doutrinas, mas você vai perceber que desde a parte visual deles, vou abrir o de 13 a 15 anos aqui para vocês compararem um pouquinho, é completamente diferente aqui a arte e mesmo a construção textual dos dois estudos. Perfeito. Olha só, essa então é a primeira diferença básica e sensacional do nosso estudo. Os outros estudos que nós temos, que são bons estudos, eles são um só para você fazer com o clube todo de 10 a 15. Só que aí tem alguns problemas. Tem um problema primeiro que tem um menino de 15 que já fez um monte de estudos. Exatamente. Outro problema que a gente tem é que o jeito que eu explico para o menino de 10 e para o menino de 14 e 15 é bem diferente. Então, olha, a primeira proposta, pastor, mas a gente não tem 2 capelães. Se vira, gente, se vira. Se no teu clube aí tem 3 instrutores de ordem unida e não tem 2 camaradas para ensinar a classe bíblica, né? Aí fecha esse clube aí que é melhor abrir um grupo de escoteiro aí que vocês estão fora do esquema. Pastor, né? Se você me permite, eu acho que todo líder ele tem que estar apto a ensinar a Bíblia, a palavra de Deus para os seus bravadores. Eu daria a seguinte sugestão, em clubes pequenos, que você trabalha com unidades de idades mistas, eu acho que o ideal é você ter 2 capelães. Agora, nos clubes um pouco maiores, onde você tem ali unidades com conselheiros e você tem uma diretoria bem maior, a minha sugestão é que você trabalhe isso daqui no cantinho da unidade, como um momento espiritual, até da abertura espiritual da reunião do clube, e então você vai ter o capelão gerenciando os conselheiros que devem estar capacitados a ensinar as doutrinas bíblicas. Esse é o pulo do gato. Então, o capelão agora é um gerente desse processo todo. E toda a diretoria, né, pastor? Pode ajudar a ensinar. O diretor pode assumir, tutoriar ali uma unidade, a secretária pode ajudar ali as meninas. Eu acho que todo mundo tem que se envolver com a Bíblia no clube. Tá, inclusive, pegando carona nisso aqui, gente, o meu sonho de consumo, a gente está aí no Cada Um Salvando Um, que é uma proposta para todo mundo estar envolvido no evangelismo. Olha, o meu sonho de consumo seria o seguinte, a menina está fazendo 10 a 12,
o 13 a 15 está fazendo, e aqueles meninos que estão mais avançados, que sabem da Bíblia, tem uns que falam assim, não, eu já sei tudo isso aí, eu já li a Bíblia e tal, e realmente tem alguns meninos bons assim. Você pega eles e fala assim, amigo, você vai ajudar a dar classe para o 10 a 12. Aí, olha, você já está formando a liderança e já está formando os futuros missionários aí. Aquele menino de 14, 15, assim, que já está realmente avançado, ele ensina a classe para o 10 a 12. E tem um detalhe aqui, pastor, que nessa ideia do Cada Um Salvando Um, uma das novidades do estudo é que a gente tem diferentes sessões, sempre uma introdução sobre a natureza, que é o tema geral dos dois estudos. Os dois estudam sobre a natureza. A introdução de tema sempre é sobre algum animal, planta, sobre alguma coisa da natureza. Depois você tem a sessão de Bíblia, que são perguntas mais objetivas do que aquelas perguntas assim, muita pergunta, tendo que escrever muita coisa. Aqui as perguntas são mais objetivas na linguagem deles. E você tem então um detalhe muito importante, tem as curiosidades que são descobertas, que é esse aqui, ó, desafio Cada Um Salvando Um. Opa. Aqui são atividades práticas, missionárias, que o desbravador vai ter que fazer com a sua unidade. Perfeito. Tem um detalhe, pastor. Acabou aquele negócio, chegou na hora da reunião assim, ó, então vamos ver o que nós vamos estudar agora. Não, o diretor e o líder, o capelão, tem que ter preparado antes o estudo, porque senão ele vai chegar lá e não vai ter nada para fazer, ele vai faltar o material para desenvolver. A própria proposta é para que a meninada estude antes. Eles mesmos vão estar sabendo, ou seja, vai passar vergonha o líder que for nessa pegada aí. Exatamente. E realmente, infelizmente, gente, agora vamos abrir o jogo aqui para ficar triste, a parte de ficar triste. O clube é uma grande bênção. A meninada ama o clube. Só que tem alguns clubes por aí, e não são poucos, onde a classe bíblica é o momento de menor brilho no domingo. Sim. Então, ordem unida, cantinho da unidade, especialidades, atividades legais. Aí, de repente, para tudo, bota numa sala de aula. Então, o primeiro desafio, gente, quanto menos sala de aula, melhor. Esse é o nosso sonho. Por exemplo, o estudo da morte leva a meninada no cemitério, faz uma caminhada até lá. Olha aí que legal. Chega lá, pega as unidades e fala assim, olha, a unidade que encontrar aqui o mais velho, o mais novo, vai ganhar. Aí eles vão anotando, só de encontrar um senhor com quase 100 anos que morreu, e um bebezinho lá com meses que está lá sepultado, já é uma... E leva uma série de perguntas que você pode abordar o assunto. Exatamente. Então, essa é a pegada do clube. Esse é o nosso tipo de evangelismo. No clube, a gente evangeliza a todo momento e a gente não quer ficar preso ali. Então, esse estudo proporciona essa oportunidade. E tem uma coisa legal, né, pastor Erickson? Diz que, além de ser próprio para a idade, além de ter a cara do desbravador, além de estar em harmonia com o espírito de profecia, porque o livro Educação fala que o livro era a natureza, o professor era Deus e os alunos eram Adão e Eva. Então a gente está em harmonia com o plano de Deus para a educação. Além disso, tem requisitos dos cartões aqui, guardadinhos aqui dentro. Aqui, qual que é a pegada? Aqui vem as duas grandes novidades para vocês, desbravadores, líderes e capelães, que é o seguinte: nós temos aqui uma ênfase muito forte em criacionismo, tanto é que você pode ver que a referência do título de 13 a 15 anos é os dois livros, que é a Bíblia e o livro da natureza. O outro é Acampando com o Criador. Então é um conteúdo de cunho criacionista, vai ter muitos detalhes, até design inteligente, tem muito conceito de design inteligente dentro. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre o sábado, para introduzir o estudo da criação, a gente fala sobre design inteligente. Então vai ser uma maneira diferente, todo ilustrado, para que o desbravador possa conhecer um pouco mais desses assuntos. Agora, os cartões aí acho que é a grande novidade, porque é o seguinte, pastor, um dos grandes clamores que eu sempre ouvia dos clubes que eu atendi olha, a gente tem pouco tempo para fazer os cartões e ainda fazer a classe bíblica. Parece que falta tempo para tantas atividades. Então o que a gente fez foi um trabalho de pesquisa combinando muitos dos requisitos bíblicos dos cartões respectivos a cada idade aqui e colocamos eles dentro do estudo. Quando o desbravador folhear o estudo ou quando ele estiver passando pelo estudo ele vê um sinalzinho desse aqui, que é o sinalzinho da insígnia das classes. Pode ser a classe dele pioneiro, excursionista, pesquisador, no caso desse daí. Quando ele vê o sinalzinho com a cor da classe dele, ele já sabe que essa pergunta aqui... Quando ele encontra ali, ó. No caso desse daí, tem as 13. Então, amigo, companheiro, pesquisador. Nessa pergunta, naquele desafio ali, ele vai estar cumprindo um requisito respectivo àquela classe. Ou seja, daqui para frente, você faz a classe bíblica e cumpre os requisitos bíblicos do cartão. Você faz as duas coisas ao mesmo tempo
e você aprende muito mais com isso. Ou seja, o menino já pode falar, ó, tá aqui meu cartão, já assina aqui, eu já cumpri. Então, gente, é uma inovação. E deixa eu falar agora, o pastor Erickson, que é um artista, né? Onde a gente está contando aí, tem gente que fala, eu já sabia, tem gente que fica impressionada, pastor. Fala assim, nossa, eu não sabia dessa aí, né? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a gente teve lá na missão, né? Agora a nova missão em Novo Hamburgo, e falamos lá para os regionais, eles, nossa, mas o pastor Erickson estava escondendo alguns talentos aí e tal. Então o pastor Erickson, além de ser o autor do estudo, de juntar esse material todo, ainda é o nosso desenhista, e esse material aqui é totalmente exclusivo, ninguém tem. Não adianta de estar no Google, ela falou, não, vou encontrar no Google aquela imagem ali e tal, né? Então, é um material exclusivo, feito com muito carinho, eu tenho certeza que vai ser um projeto aí que vai fazer a diferença. Ou seja, gente, a gente quer que a classe bíblica seja o momento mais brilhante do nosso clube, e está aqui um material, então, que vai fazer a diferença, todo colorido, todo bonito, com linguagem de desbravador, próprio para a idade, e além disso, cumprindo o requisito dos cartões. Mas tem mais ainda, e a história do jogo aí? Pastor, vamos falar do jogo, mas deixa eu mostrar aqui mais um detalhezinho aqui. Vamos lá. Um exemplo prático para vocês como é que funciona. Por exemplo, quando a gente vai estudar sobre a doutrina do juízo, do milênio e tal, essa é uma doutrina complexa, e aí para introduzir o assunto, sempre um assunto da natureza e cumprindo algum requisito do cartão. Então você tem aqui, por exemplo, esse daqui é um tema que o menino vai olhar e vai pensar, oh, que legal, vamos estudar sobre dinossauros, mas tem um requisito nos cartões que pede para a meninada aprender como é que se formam os fósseis. Perfeito. Tem um material aqui, ó, isso aqui é um material exclusivo que você vai encontrar em poucos livros, nos livros específicos sobre criacionismo. A gente resumiu, colocou na linguagem da moçada, ilustrou e está aqui para vocês. Então é uma maneira muito didática de você fazer muita coisa que às vezes talvez não tinha nem acesso no seu clube, agora todos vão poder ter acesso. Mas o bacana foi o que o pastor falou aqui do jogo, porque ao final do estudo, no cantinho da unidade, sempre você vai encontrar nos estudos esse outro símbolo aqui que parece uma bússola, ele está dentro e chama-se assim, jogando. E aí um dia, na nossa reunião lá dos departamentais, o pessoal criou um jogo muito bacana, os departamentais ajudaram a criar um jogo muito bacana, quando eu estava falando para eles sobre a ideia do estudo, da natureza, de ter um estudo contextualizado, um estudo que fosse ilustrado para o pessoal. Aí a gente, conversando ali, saiu a ideia do jogo, né, pastor? Exatamente. Então, para você entender como é que é a proposta, qual que seria a proposta? Seria assim, eu sou o capelão, eu chego lá para a turminha, eu já estudei antes e eles também já estudaram. Faça um incentivo lá para que eles estudem. Aí, em 5 minutos, está aqui a proposta, inclusive, em 5 minutos, eu falo do estudo. Após ter falado no estudo durante 5 minutos, eu então posso ter uma rodada de jogo. Aí, como é que é o jogo? O jogo está aqui atrás, né, pastor? Então tem todos os estudos, dá para jogar em casa também. Olha, dá para jogar em casa, ele pode jogar só com a unidade dele, eles podem desafiar uma unidade, desafia o outro, entendeu? Pode fazer um concurso dentro do clube, pode usar todas as perguntas ou pode usar só essa pergunta que está marcada como jogo. O importante, chegou nessa hora, o que ele faz? Ele fechou o estudo, na contracapa, ele vai ter essa imagem aqui que parece uma rosa dos ventos, parece uma bússola, né? Aí a moçada vai colocar no chão, na mesa, qualquer lugar ali, e aí vai usar alguma coisa como se fosse uma agulha para essa nossa bússola aqui. A gente vai colocar aqui um brinquedo aqui, um spinner aqui, spinner, né? Aqui. A gente marcou aqui uma ponta dele. Eu vou segurar ali, gira lá, vamos ver. Girou aí, onde parou? Parou aqui, ó, mímica. Então você vai ter que responder a pergunta fazendo a mímica. Perfeito. Então, olha, você pode pegar lá e sortear. Por exemplo, tem 5 perguntas. Eu coloco, ó, unidade Puma vai responder a pergunta 2, Leopardo a 3, né? Panteras a 4. E aí, como é que eles respondem? Eles respondem de uma forma. E outra, olha, a gente fez bem simples. Está aqui a Rosa dos Ventos. Um spinner desse aqui é uma ideia sensacional, né? Mas se não tiver o spinner, você pega lá uma pedra, improvisa. Você pega lá um galinho de árvore, você pega um ferrinho, uma agulha, ó, a chave do carro, botou lá, ó, a chave funcionou também, dramatização. Olha lá, responda a pergunta com a Bíblia. Então, ó, é simples de você jogar. E aí, olha só qual que é a diferença. Em vez de nós termos um estudo onde o tradicional é assim, um fala, aprenderam? Não é assim. Ele fala um pouquinho, a meninada joga, brinca. Aí ele fala mais um pouco, desenvolvimento, tira as dúvidas, eles participam,
Dá para fazer uma segunda rodada de jogo, se for o caso, cada um vai controlar o seu tempo. Depois, então, a pessoa faz o fechamento do estudo. Então, olha, aumentou a didática, aumentou a interação, aumentou a qualidade do material. Então, você tem todas as ferramentas agora para ter uma super classe bíblica no seu clube. Então, eu diria que isso aqui, para quem está apresentando, o pessoal fala assim, olha, isso aqui é um sonho. Isso aqui é um sonho que a gente tinha para o clube e parecia ser uma realidade quase impossível. Pastor, na verdade, é como eu digo, isso aqui você vai ter que pegar o estudo, quando chegar na sua mão, líder, você vai ter que ler todo ele, do começo ao fim, para ter uma noção do planejamento e como você vai encaixar no programa de classes lá do seu clube. Por exemplo, tem uma lição aqui que a meninada vai ter um desafio bíblico, é uma espécie de um enigma que ele tem que decifrar, e nesse enigma tem todos os nomes dos nós. Olha só que então legal. ele vai decifrar um enigma que fala sobre Jesus e tal, mas ali ele tem que captar as palavras que falam os nós, e ele tem que construir o quadro de nós, que já é um requisito dos cartões. Perfeito. Certo? Tem um outro aqui que é sobre a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus. O conselheiro ou o capelão vai ter que montar para ele uma pista com bússola ou com sinais de pista, para eles saírem ali pelo clube ou na volta da igreja, onde você tiver a sua reunião, e ele vai conhecendo os sinais, vai pegando os textos bíblicos e vai preenchendo e vai colocando ali nos azimutes, ou vai preenchendo o mapa. Então a ideia é muito dinâmica. Acabou aquela época que chegava alguém lá, abria o livrinho ou abria a Bíblia e ficava ditando para a meninada copiar no caderninho. Essa época acabou. Esse material aqui não é para isso, ele é super prático. A gurizada vai querer ler as historinhas em casa, já vai chegar sabendo no clube. Acabou aquele momento assim de monotonia e aquele momento maçante da parte espiritual. A parte espiritual terá que ser dinâmica e isso precisa que você tenha um pouquinho de planejamento, que você conheça o material quando ele chegar na sua mão. Isso aí, olha, meu sonho para o clube é esse. No clube a gente evangeliza em todo o tempo, não só com hora marcada. Antes tinha clubes por aí que era assim. Quando chegava a hora da classe bíblica, não, agora vamos evangelizar. Mas não, você está fazendo uma fogueira, você tem a chance de falar sobre Jesus na sarça ardente, você está subindo uma montanha, você tem montanhas na Bíblia. Qualquer situação, você está marchando, você fala assim, lembre-se que a gente segue as ordens do mestre. É ele quem nos dá o comando. E ele que manda parar, ele que manda seguir, e é seguindo a ele que a gente marcha rumo ao céu. Então, no clube, cada momento a gente evangeliza. E o estudo, então, está em perfeita harmonia com isso tudo. Parabéns aí, pastor Erickson, pela iniciativa, pelo novo estudo. A União Sul, então, acreditou, investiu, e hoje, então, nós temos material aí que eu tenho certeza que outras uniões vão querer. Já temos pedidos aí de outras uniões, a gente está segurando ainda para ver o que a divisão nos fala, se esse aqui vai ser talvez o estudo adotado para toda a divisão, ou se a gente pode liberar para o pessoal a princípio. Mas olha, você que sonhava em ter uma classe bíblica dinâmica, que tem a ver com o clube, com o nosso dia a dia, o material que é em perfeita harmonia com o programa do clube, nós temos isso hoje. E que Deus te abençoe, então, em levar meninos e meninas para o lar celestial. O que você nos diria, pastor Erickson? Últimas palavras aí para... Olha, para finalizar, eu agradeço a você, pastor Ariel, nosso líder aí, e também aos colegas que ajudaram a bolar toda a parte de doutrinas, o jogo, e pela oportunidade que você me deu. Eu queria dizer a vocês que esse aqui é um estudo de desbravador para desbravador. Aqui tem algumas histórias que inspiraram as brincadeiras, as histórias aqui dos quadrinhos, ou até que são histórias minhas, de quando eu era desbravador. Eu estou compartilhando com vocês algo que para mim é muito pessoal. É a minha vivência de clube, é a minha experiência com a natureza, é a maneira como eu vejo os desbravadores. Eu espero que seja muito útil para vocês e que muitos encontrem a Cristo. Vou contar um rápido testemunho. Essa semana a gente lançou isso aqui no Facebook, nem chegou ainda na mão dos clubes esse material. E é interessante que a minha esposa trabalha na recepção aqui da associação e já chegou um menino não adventista que veio aqui até a recepção pedir os estudos, ele queria comprar. Eu disse, não, mas você vai ganhar isso aí, vai chegar na sua mão, isso aí é de presente. Ele disse, eu quero. E ele disse assim, eu quero fazer o estudo com a minha família. Olha, aconteceu essa semana aqui. Você vê quando o material é exatamente de acordo com o que eles estão acostumados, faz a diferença. E olha, gente, histórias como essa, tão bonita, vão acontecer
muitas realmente. Ou seja, vamos nos divertir e ensinar para a meninada a palavra de Deus, que com certeza vão levar muitos meninos e meninas ao céu. Vamos jogar então, nós dois, então, pastor Rex. Vamos lá então? Vamos lá então. Eu vou girar aqui, vamos ver como é que vai terminar o estudo aqui então. Vamos terminar com música, com mímica, com desenho. Gira aí. Ó, se cair para você for... Se cair desenho, acho que eu me garanto. Você tá bem. Mas música já não sei, hein? Se cair dramatização, vamos passar uma vergonha aqui. Vamos ver então como é que termina aqui. Ai, ai, ai. Desenho! Aê! Eu acho que eu já cumpri então. Tá aqui, ó, tá desenhado. Valeu, tá feito o trabalho. Valeu, galera. Isso aí, até mais.